Livro de Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, capítulo 4. Deixa eu abrir. Nós vamos ler todo o capítulo. Essa noite eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruiremos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam.
O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor lutará, o Senhor pelejará por nós. Essa é a palavra que eu gostaria de estar trazendo aos irmãos, baseado nesse texto de Neemias, uma palavra animadora para nós, uma palavra de restauração, uma palavra de renovo, uma palavra de reconstrução que o Senhor traz para nós esta noite. Meus irmãos, Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes. Antes de Neemias, muito tempo antes de Neemias, Jerusalém, ela foi destruída pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu as casas, a cidade ficou totalmente destruída. Jerusalém, que era uma cidade tão imponente na época de Davi, da época de Salomão, uma cidade tão grandiosa, agora ela estava aos escombros. Agora ela estava totalmente destruída pelo rei Nabucodonosor. Já no tempo de Neemias, o povo de Israel, o povo de Judá, já pôde retornar para Jerusalém. O reino de Nabucodonosor havia se acabado, o povo pôde retornar por meio do decreto do rei Ciro. Alguns retornaram, outros não. Teve a época de Esdras, o sacerdote Esdras, que eles reconstruíram o templo que havia sido destruído, e Neemias era um dos que estavam lá na Pérsia servindo o rei. Quando Neemias descobriu, ficou sabendo de que os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos, estavam caídos e as portas queimadas, ele se entristeceu muito. Ele ficou muito triste com a situação dos muros de Jerusalém. E ele começou a orar e começou a jejuar por causa da situação e conseguiu a autorização do rei para ir até Jerusalém e liderar a reconstrução do muro, da muralha de Jerusalém. E assim ele liderou a reconstrução desse muro, desses muros de Jerusalém. Aplicando para nós hoje, meus irmãos, para a nossa vida, o que é a reconstrução dos muros de Jerusalém para nós hoje? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter noção de que ela fala conosco hoje. Então, aplicando para nós hoje, o que é essa reconstrução? A reconstrução dos muros simboliza a obra de Deus realizada pelo povo de Deus aqui na terra, que hoje é a igreja. Isso aqui é uma ilustra para nós a obra que Deus faz por meio da sua igreja. E a obra que Deus faz por meio da sua igreja é uma obra de restauração. Restauração de vidas, transformação de vidas. Neemias, ele amava Jerusalém. Só que ele não queria continuar liderando uma cidade caída no pó. Ele ama Jerusalém mesmo ela estando caída, mas ele queria vê-la de pé. O ministério de Deus e da igreja, por meio da igreja, deve ter exatamente essa visão. A igreja lidar com as pessoas, e as pessoas no mundo que não conhecem ainda a Deus, e nós um dia estávamos também nessa situação, sem conhecer a Deus,
e fomos alcançados pelo ministério da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, a igreja ela lidar com pessoas caídas em seus próprios pecados, caídas nos seus próprios entendimentos, caídas no pó. E a igreja ama essas pessoas, mas a igreja não quer que essas pessoas continuem da forma que estão, caídas. A igreja quer vê-las de pé. A igreja quer vê-las restauradas. Então, o trabalho da igreja é um trabalho de renovo, de restauração. Não é a igreja não pode simplesmente dizer continue como está. Não, a igreja não diz isso, continue como está. A igreja quer ver a pessoa restaurada, renovada. É por isso que a igreja prega o evangelho, prega a palavra, prega a salvação em Cristo Jesus, prega o que Jesus ensinou, porque é isso que salva, é isso que renova, é isso que restaura. Como Zaqueu. Zaqueu era um publicano, Zaqueu era uma pessoa que explorava do povo, financeiramente explorava do povo, mas quando ele encontra Jesus, Jesus não deixa ele do jeito que ele estava. Ele é transformado, ele é renovado. Ele estava caído em seus pecados, mas Jesus o ergueu, o levantou a ponto de dizer: hoje houve salvação nesta casa. Houve renovo, houve restauração. Jerusalém estava totalmente destruída. Jerusalém estava aos escombros. Mas existia uma palavra sobre Jerusalém, que está lá em Jeremias, capítulo 33, versículos 10, a partir do verso 10. Eu gostaria de rapidamente ler o que Deus falou para aquele povo. Está lá em Jeremias 33, versículo 10. Olha o que Deus disse. Jeremias 33, versículo 10. Diz assim: assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Deus está dizendo para Jeremias: está vendo essa terra que hoje vocês dizem que está deserta, que está sem pessoas, que está sem animais, que está arrasada? Pois é, ainda nessa terra vocês ainda vão ouvir o som das festas, da alegria, o som do noivo, o som da noiva, o som dos que dizem: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vocês ainda vão ouvir a voz dos que trazem ofertas de gratidão, ofertas de ações de graças. Por quê? Porque eu restaurarei a sorte dessa terra, diz o Senhor. Neemias creu nessa palavra. Neemias creu nessa promessa. E hoje o trabalho da igreja é um trabalho de restauração. As vidas precisam ser restauradas, começando por nós. Precisamos recobrar o nosso ânimo na presença do Senhor, recobrar o nosso ânimo para viver uma vida com Deus na sua plenitude. Amados, Deus pelejará por nós. Deus é quem luta. Essa batalha não é nossa, essa obra não é nossa. Deus é quem luta por nós. Mas como nós podemos nos engajar nessa obra? O que a gente precisa fazer para nos inserirmos nessa obra de restauração? A primeira coisa que nós vemos aqui é a oração. A oração é a base de tudo. Neemias era uma pessoa de oração. Era um homem de oração. Neemias não era aquela pessoa, irmãos, que fazia as coisas do jeito que ele achava, fazia as coisas por impulso, fazia as coisas por conta própria. Neemias não era essa pessoa. Neemias era uma pessoa que, antes de tomar uma decisão, ele orava a Deus. Quando ele se entristecia com alguma coisa, ele levava isso na presença de Deus. Ele orava, ele expunha isso a Deus.
A oração é a base de tudo. Ele começa com oração. Quando o povo aqui, no capítulo 4, começa a trabalhar, começa a mobilizar para reconstruir a muralha, e os inimigos ficam sabendo disso, os inimigos, eles ficam furiosos. Quando a igreja se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo fica furioso. O inimigo tenta impedir, o inimigo tenta obstruir a obra, ele tenta parar a obra, ele não aceita que a obra seja feita. Então, da mesma forma, os inimigos de Israel ficaram furiosos. E aí eles usaram uma estratégia para ver se a obra parava. Qual a estratégia que eles usaram? A primeira estratégia que eles usaram, a zombaria, a ridicularização. Eles começam falando, o que esses fracos judeus estão fazendo? Começam a zombar dos obreiros, falar dos obreiros, zombando, chamando eles de fracos. Vão deixar que eles continuem? Será que vão cultuar? Será que pensam que vão terminar a obra num só dia? Perguntas para ridicularizar o povo de Deus. E aí Tobias, o amonita, ele ainda fala, zombaram dos obreiros, agora eles zombam da obra. Mesmo que reconstruírem, se vir uma raposa, a raposa vai derrubar. Ele quis dizer, vai ser tão fraco esse muro, que se vir até uma raposa passar por esse muro, o muro vai cair, o muro vai ser derrubado. Meus irmãos, a intenção deles era desmotivar o povo a reconstruir os muros, colocar dúvidas no coração e fazer o povo parar de olhar para a obra e olhar para a dificuldade. Tirar o foco das pessoas. Essa era a intenção deles. A ridicularização é uma das estratégias do inimigo para frear a obra. Quando Moisés vai pedir para o faraó libertar o povo, o faraó fala, quem é o Senhor para que eu possa deixar o povo ir? Ele pergunta nesse tom arrogante, quem é o Senhor para que eu possa deixar? Os assírios, quando atacam Jerusalém na época do rei Ezequias, eles zombam de Deus, literalmente, eles afrontam a Deus, eles dizem, os deuses das outras nações não livraram elas do poder dos assírios, vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês? Eles zombam de Deus para tentar colocar dúvida, medo, tirar o foco da obra. Mas nós não podemos nos desanimar frente a isso. Devemos continuar fazendo a obra, independentemente da zombaria, independentemente da ridicularização, porque essa obra não é nossa. Essa obra é do Senhor. A obra de Deus por meio da igreja é de Deus, não é nossa. Nós somos apenas servos. Então, as zombarias, as ridicularizações não podem nos atingir, porque não é nossa obra, simplesmente por isso não é nossa, é do Senhor. Nós somos servos. Quando Neemias escuta essas coisas, qual é a reação dele? Qual seria a sua reação? Se você fosse o líder e ouvisse essas palavras de desânimo, o que você faria? Humanamente falando, a nossa primeira reação é tentar afrontar, é tentar responder, é tentar rebater. Mas Neemias era uma pessoa que não lutava com as suas próprias forças. Ele sabia que sem Deus nós não somos nada. Então a reação de Neemias é orar, é falar com Deus, é pegar tudo aquilo e entregar na mão de Deus, para que Deus resolva, para que Deus faça alguma coisa, porque a obra é de Deus. Então Neemias, ele entrega nas mãos de Deus tudo aquilo. Ele diz, o início da oração é muito interessante, olha o que ele diz, isso está lá no versículo, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele pega aquilo e coloca nas mãos de Deus. Ele entrega aquilo nas mãos de Deus em oração. E essa palavra é interessante, desprezados. Ele diz a Deus que estão sendo desprezados pelos inimigos que estão o desprezando.
É interessante que Deus, ele ouve as orações dos desprezados, daqueles que foram desprezados. Ao longo da Bíblia, vocês podem ver isso. Por exemplo, Lia, a esposa de Jacó, quando Deus vê que ela está sendo desprezada pelo marido, o que Deus faz com ela? Deus faz ela fecunda e faz com que ela tenha muitos filhos. E um desses filhos é aquele de onde veio o Messias, o Salvador. Então Deus vê que ela está sendo desprezada, Deus abençoa ela com muitos filhos. Um deles, aquele da linhagem messiânica. Ana era desprezada porque não podia ter filhos, era desprezada não pelo marido, o marido a amava dessa vez, mas pela outra mulher do marido, né, a Penina, que zombava dela, que desprezava ela por causa disso, e Deus ouve o clamor daquela mulher. A cidade de Belém, uma cidade simples, né, uma cidade simplesinha, o profeta Miqueias vai dizer: tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo dos milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. A cidade, uma cidade desprezada, que Deus abençoa, que Deus exalta. Nazaré, uma região desprezada em Israel, a ponto de um dos discípulos dizer: mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E veio, o Messias veio de lá, um lugar desprezado, e o Senhor atendeu. E Neemias fala: Senhor, nos escuta, porque nós estamos sendo desprezados. E Deus ouve a oração de Neemias e frustra os caminhos dos inimigos. A oração, irmãos, o que ela faz? Ela aumenta a nossa intimidade com Deus. Quando a gente começa a orar, a gente começa a ter mais intimidade pessoal, você e Deus. Quando você começa a orar, você começa a desenvolver isso com Deus, como um amigo de Deus mesmo. Você vai se tornando um amigo próximo do Senhor por meio da oração. Então, a oração é necessária na vida do crente. Ela nos fortalece espiritualmente. A oração fortalece o crente. Ela dá discernimento para o crente, dá direção. Ela nos fortalece contra o pecado. Quando a gente vive uma vida de oração, a gente fica mais forte para resistir o pecado que fica tentando o tempo todo nos assediar. A gente fica mais resistente a isso. O crente, ele tem que investir em oração. O crente, ele tem que investir uma vida pessoal de oração. Neemias fazia isso. Tudo que você for fazer, irmão, irmã que me escuta nessa noite, primeiro, coloque nas mãos de Deus em oração, para que Deus dê a direção. Depois da oração, agora eles começam a fazer a obra, a partir do verso 6. Primeiro ele ora, entrega nas mãos de Deus, não dá ouvido para aquelas zombarias que estavam sendo faladas e continua fazendo a obra. A estratégia dos inimigos não deu certo, de tentar tirar o foco por meio da ridicularização, não. Eles continuam fazendo a obra, está no verso 6, a partir do verso 6. Assim, depois da oração, reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E o povo, Neemias, ele recobre o ânimo para trabalhar. Aquelas palavras de tentando desencaminhar o povo não funcionaram. O povo estava animado, o povo estava apto para fazer a obra. Da mesma forma, nós, irmãos, precisamos ter ânimo para trabalhar. A obra de Deus tem que ser feita com ânimo, com amor, com alegria em nossos corações. Para fazer a obra de Deus avançar, precisamos ter ânimo. E só Deus, só o Senhor, para nos dar esse ânimo. E eles continuam fazendo a obra, não se deixam abalar. E os inimigos escutam que eles estão fazendo a obra, que não deram ouvidos e continuam fazendo isso a partir do verso 7. Quando os inimigos ficam sabendo, de novo,
eles ficam furiosos, mas agora eles viram que a primeira estratégia falhou, agora eles vão para a segunda estratégia. Qual é a segunda estratégia? Partir para o ataque. Atacar literalmente o povo, não só com palavras, mas fazer guerra contra o povo, atacar o povo. Então eles formam uma coalizão, uma aliança militar para atacar Jerusalém. Isso está a partir do verso 8 aqui. Eles ajuntaram, versículo 8, de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Então eles ficam sabendo disso, eles se juntam, se reúnem para atacar Jerusalém. Para quê? Distrair o povo. De novo, tirar o foco do povo. E mais, matarem o povo para fazer a obra parar. Olha o verso 11. Os nossos inimigos diziam entre eles: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e o matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Eles queriam que a obra parasse. O inimigo quer que a obra de Deus pare. E agora ele vai usar a estratégia de atacar. Por quê? Porque eles pensaram assim: vamos atacar o povo, vamos atacar eles, assim eles perdem o foco da construção, parem de construir e vão investir na defesa. Vão envolver-se em se defender e a obra fica lá parada. Era essa a intenção deles, mas eles não sabiam que quem pelejava pelos judeus era o próprio Senhor, era o próprio Deus. Então, por isso, eles não conseguiram fazer nada. Às vezes, meus irmãos, nós paramos de olhar para a grande obra de Deus e perdemos o foco com pequenas coisas. Quantas vidas estão precisando de ouvir a palavra de Deus? Quantas vidas estão precisando ser transformadas? E às vezes, muitas vezes, nós estamos perdendo tempo com pequenas coisas que o inimigo joga para tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. É um problema que passamos, é uma dificuldade que passamos, é alguma coisa que alguém falou e ficamos chateados com isso e começamos a perder o foco, a direção, e a gente para de olhar para a obra de Deus, para a visão missionária, para alcançar os povos, alcançar as pessoas que estão sofrendo e precisando de Jesus, e começa a olhar para as pequenas coisas, as coisas que acontecem ao nosso redor, e perdemos o foco da grandiosidade que é a obra de Deus. Às vezes fazemos isso. Quando os inimigos se organizam para atacar Jerusalém, os judeus eles começam a querer desanimar. Eles começam a querer desistir da obra. Eles começam a olhar para os problemas. Olha o versículo 10. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Ué, mas cadê o povo que tinha ânimo para trabalhar? No começo o povo tinha ânimo para trabalhar. Chegou aqui, quando veio a dificuldade, eles começam a falar: olha esses escombros, é muita coisa para fazer. Os carregadores estão cansados, nós não vamos conseguir. Nós não vamos dar conta de fazer essa obra, é grande demais para nós. Os judeus começam a desanimar. E os judeus da vizinhança também começam a ter medo. Olha o versículo 12. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então eles olham para as circunstâncias, eles começam a parar de olhar para a obra e começam a temer os ataques dos inimigos. Meus irmãos, o desânimo interno é pior do que o ataque de fora. Quando as pessoas começam a ficar desanimadas em fazer a obra, quando as pessoas começam a olhar os problemas, a olhar as dificuldades e perder o foco da obra, isso é mais perigoso do que o ataque de fora. Nós não podemos nos desanimar.
porque Deus é quem luta por nós. Deus é quem está conosco, essa obra é dele, é unicamente dele, não é nossa. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, perder esse foco, nos desanimar. Não deixe que essas palavras, esses pensamentos, essas palavras de desânimo, que muitas vezes pessoas de dentro falam, palavras de desânimo, palavras que não vão dar certo, não deixe que isso entre em você e você se desanime. Confie no Deus que te chamou. É Deus quem te chamou para fazer a obra. E aquele que começou a boa obra há de concluí-la, há de terminá-la. Confie em Deus. Diante de tudo isso, irmãos, qual é a reação de Neemias? Versículo 9. Ele ora novamente. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias, ele ora e coloca a vizinhança, coloca a vigilância para vigiar a obra. Ele primeiro entrega nas mãos de Deus, coloca a sua dependência em Deus e, debaixo da dependência de Deus, ele começa a investir na proteção. Já que os inimigos estão querendo invadir, ele vai investir agora em proteção, em proteger o território, em proteger a cidade de Jerusalém. Neemias, ele tinha o dom de liderar. Ele exercia a liderança bíblica. Neemias, ele tinha a palavra certa, na hora certa, ele levantava o ânimo das pessoas, entrava em contato com as pessoas certas, mobilizava as pessoas para a obra e era um homem de oração. Era uma pessoa que estava em constante oração. Essa é a liderança cristã. Irmãos, liderança cristã não é uma liderança que oprime as pessoas. Não é verdade? Não é uma liderança que oprime os seus liderados, mas é uma liderança que mobiliza, que encoraja, né, que faz todos ficarem engajados no mesmo propósito, na mesma direção. O apóstolo Pedro, quando ele vai dar as bases, né, para os presbíteros, ele fala que os presbíteros eles devem pastorear não como dominadores, mas como modelo para o rebanho a ser pastoreado. Neemias era um modelo. E enquanto isso, né, os inimigos, eles imaginavam que os judeus não sabiam de nada, queriam que a obra parasse. Os inimigos queriam e imaginavam, olha, eles não sabem de nada, nós vamos pegar eles despreparados, nós vamos pegar eles, né, sem preparo. Mas mal sabiam eles que eles estavam mexendo com um povo que era o povo que serve a um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Lendo isso aqui, eu imaginei, refletindo sobre isso, eu vi que o inimigo ele quer nos atacar despreparados. O inimigo ele quer pegar a pessoa despreparada para que ela perca o foco em Deus, para que ela tropece, para que ela caia. Mas Deus frustrou o plano dos inimigos. Olha o versículo 15, você vai ver a obra de Deus. Quando os nossos inimigos, que nós já sabíamos, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, todos nós voltamos para a muralha, cada um a sua obra. E assim eles foram fazer a obra de Deus, que é uma obra de restauração. Em último lugar, como fazer a obra? Já que eu falei que a obra tem que ser feita, primeiramente com oração, depois efetivando a obra, colocando a mão na massa, com ânimo para trabalhar. Como é que nós precisamos fazer a obra? Isso está no verso 13. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos.
que ele fez? Ele preparou o povo, ele armou o povo, ele fez com que o povo fizesse a obra armado, preparado contra os inimigos. Para fazer a obra de Deus, precisamos nos armar espiritualmente. Espiritualmente. Eu explico. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz que a nossa luta hoje não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores, desse século, forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. O nosso inimigo hoje não são pessoas. Os nossos inimigos não são seres humanos, pessoas de carne e osso. Os nossos inimigos são invisíveis. São os demônios e o próprio Satanás que tenta guerrear contra nós, que tenta impedir a obra. Os nossos inimigos não são seres humanos. Não cultive inimizades com pessoas, porque as pessoas não são nossos inimigos, na verdade. Os nossos inimigos são seres espirituais e atuam numa dimensão espiritual que nós não vemos. Eles são inimigos invisíveis. Muitas vezes nós achamos que o nosso inimigo são coisas materiais, pessoas ou coisas físicas, porque muitas vezes nós somos muito materialistas. Só vivemos pelo que vemos, como as filosofias desse mundo. As filosofias atuais desse mundo têm esse problema. Qual o problema das filosofias atuais desse mundo, que são antibíblicas? Elas enxergam o problema como se o problema fosse uma coisa física, material. E aí elas propõem uma solução física, material, para resolver aquilo. São ideologias materialistas. E aí elas não acham que o problema do mundo é o pecado, nem acreditam nisso. Não acham que o problema do mundo é a falta de Deus, nem acreditam em Deus. Muitas vezes são filosofias ateístas, que não creem em Deus. Acham que é material, que o problema é material e a solução também é material. Mas não, o problema é espiritual. O problema, a nossa guerra é contra esses inimigos. E por isso nós não podemos fazer a obra de Deus sem as armas espirituais. Depois que Paulo fala que os nossos inimigos são os principados e os potestades do exército de Satanás, ele vai dizer que nós precisamos nos armar com toda a armadura para resistirmos e para vencermos. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, a couraça da justiça, a cinta da verdade, armas espirituais, porque a guerra é espiritual. Então a gente tem que estar preparado contra essas coisas. Neemias, por isso, ele divide o povo em dois grupos. Metade fazia a obra e a outra metade ficava de vigilância armada. A obra de Deus tem que ser feita assim. Não dá, irmãos, para fazer a obra de Deus sem estar armado espiritualmente. Não adianta querer fazer a obra de Deus se não tem vida de oração, se não tem leitura da Bíblia, se não busca a Deus no secreto, se não tem vida cristã de verdade. Porque a batalha é forte. O inimigo vem atacando a todo momento para nos fazer cair. Então não tem como fazer a obra de Deus sem estar espiritualmente preparado. Por isso, metade fazendo a obra, metade vigiando, armado. Irmãos, e a segurança é reforçada, porque Neemias ele vai falar lá no versículo 16 que os carregadores tinham uma mão ocupada na obra e a outra mão segurava a espada. Aqui nessa época era espada mesmo. Os inimigos eram pessoas, mas hoje, como eu falei, os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos são espirituais. Então, para nós, uma mão na obra e a outra mão armada espiritualmente, buscando a Deus em oração, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer a Deus. Ah, mas e os construtores que tinham as duas mãos ocupadas? Não tem problema, os que têm as duas mãos ocupadas, coloca a espada na cintura. Versículo 18. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto
construíam. Então era isso, tinha um pessoal que ficava de vigilância, armado, os que estavam transportando as cargas, uma mão transportando, a outra armada, e os que tinham as duas mãos construindo, a espada na cintura. A nossa vida com Deus tem que ser assim. Fazer a obra de Deus tem que ser fazer a obra de Deus armado espiritualmente, porque o inimigo, ele vem atacando, tentando nos fazer cair o tempo todo. Se você continuar lendo o livro de Neemias, você vai ver o tempo todo o inimigo tentando fazer cair. Mas Neemias era alguém preparado, porque ele era alguém totalmente dependente de Deus. Além disso, ainda tinha os tocadores de trombeta para alertar quando viessem os inimigos. Irmãos, até de noite, para dormir, eles tinham que dormir armados com a espada. Vamos fazer a obra de Deus, mas vamos fazer a obra de Deus preparados. Preparados, porque quando a igreja se levanta para fazer a obra, o inimigo se levanta para fazer oposição. Mas a igreja tem as armas certas para vencer, para resistir, para não dar brecha. Não vamos dar brecha para o inimigo. Vamos avançar o reino de Deus. Tem muitas vidas aí lá fora que estão precisando de Jesus, de ouvir a palavra. E nós não podemos ir até essas pessoas despreparados, desarmados. Temos que estar na presença de Deus e Deus pelejará por nós. Deus lutará por nós. É uma luta que não é nossa. É uma luta que é do Senhor. Não podemos fazer a obra de Deus sem estarmos na presença dele e buscando a sua palavra constantemente. O crente precisa buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, querer conhecer as histórias bíblicas, querer conhecer a vontade de Deus por meio de sua palavra. É essa palavra que eu gostaria de estar trazendo aos irmãos essa noite. Vamos orar, pedindo ao Senhor, antes de passar para o pastor impetrar a bênção, vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos fortaleça para fazer essa obra tão grandiosa. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos abençoa por meio da sua palavra. Deus nos dê forças para vencermos, Deus, o inimigo, para vencermos, Deus, essas ciladas, palavras de desânimo, Senhor, palavras, Deus, que tentam nos tirar o foco, ataques, Deus, constantes do inimigo. Tem misericórdia de nós, que caia por terra em nome de Jesus tudo aquilo, Deus, que não vem de ti, e que possamos, Deus, estar preparados para fazermos a obra do Senhor. Uma mão na obra e a outra mão vigilante, armada com as armas espirituais, que é a tua palavra. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, forças que atuam não nesse plano material, mas nas regiões celestiais, são invisíveis, Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos força, Deus, para exercer essa obra que não é nossa, é de ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.